Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, mas sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Alexandre Ferreira, de matemática, e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre potenciação. Vamos lá. A potenciação é uma forma diferente de escrever a multiplicação. Ou seja, quando você tem uma multiplicação de vários fatores iguais, que significa a mesma coisa de vários números iguais se multiplicando, você pode simplificar essa multiplicação. E aí você vai transformar ela para o formato de potenciação. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui nós temos 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Quantas vezes o 8 aparece aí? 4 vezes. Portanto, a gente pode reescrever essa multiplicação como 8 elevado a 4. O 8 é aquele número que está se repetindo e o 4 indica quantas vezes ele se repete. E isso, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, dá 4.096. No exemplo abaixo, nós temos o 5 se repetindo 7 vezes. Portanto, nós podemos reescrever essa multiplicação como sendo 5 elevado a 7. O 5 se repete e o 7 diz quantas vezes o 5 se repete, certo? Isso daí não é 5 vezes 7, isso daí não vai dar 35. Na verdade, dá 78.125. O 5 multiplicando por ele mesmo 7 vezes vai dar esse número bem grande aí. Já embaixo, nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes o 2 aparece? 5 vezes. Reescrevendo isso, nós temos o 2, que é quem se repete, elevado a 5, que é a quantidade de vezes que ele se repete. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá igual a 32. Então, você observa que aí você em todos os exemplos sempre vai ter três números muito importantes. O número que se repete, o número que diz quantas vezes ele se repete e o resultado. Observa que para todos isso é igual. O número que se repete, quantas vezes ele se repete e o resultado. A mesma coisa aqui embaixo. Portanto, se a gente tiver um número qualquer, chamando ele de b, e ele se multiplica por ele mesmo várias vezes, quantas vezes, professor? Não sei. Por isso eu vou dizer que eles que são n vezes, tá? Eu não sei quantas vezes são, então vou chamar de n. Então, se esse b, que é um número qualquer, se multiplicar por ele mesmo, uma quantidade que eu não sei, eu posso reescrever essa multiplicação como b elevado a n. E isso tem que dar um resultado, que eu vou chamar de a. Mas será que esses elementos eles têm nome? Sim, com certeza. Vamos ver aqui. Vamos classificar cada um desses membros. O B, que é o que se repete várias vezes, ele é chamado de base. O N, que é que indica quantas vezes a base vai se repetir, é chamado de expoente. E já o resultado, que é o A, é chamado de potência. Portanto, nós temos que, dada uma base qualquer elevada a um expoente n, isso vai ser igual a uma potência a. Então, esse daí é o formato da potenciação, é a forma geral da potenciação, tá certo? É muito importante a gente saber distinguir o que é base, o que é expoente e o que é a potência. Perfeito? Vamos lá ver alguns exemplos agora. Nós temos aí, primeiramente, 7 elevado a 2, ou seja, 7 ao quadrado. Quem é que se repete aí? O 7 ou o 2? É o 7, né? O 7 vai se repetir duas vezes, porque o 7 é a base, e duas vezes porque o expoente é igual a 2. Fazendo esse cálculo, 7 vezes 7 é igual a 49. No exemplo abaixo, nós temos 5 elevado a 3. Quem se repete? O 5. Quantas vezes? 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 eu sei que dá 25. Por isso apareceu esse 25 aí. Mas fica um 5 sobrando, então continua a multiplicação. 25 vezes 5 é igual a 125. Por fim, aí embaixo nós temos 2 elevado a 4.
2 elevado a 4 significa que quem vai se repetir aí é o 2. Quantas vezes? 4 vezes. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. E 8 vezes 2 é igual a 16. Então, eu fiz a multiplicação do 2 por ele mesmo 4 vezes. Isso deu igual a 16. Então, em todos esses elementos aí, nós temos base, expoente e potência. Para ver aqui mais um exemplo, olha, 3 elevado a 4, 4 elevado a 3. Será que vai ser o mesmo resultado? 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12 também. Vai ser a mesma coisa? Não. Por que não? Porque não é 3 vezes 4. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Correto? É o 3 se multiplicando por ele mesmo 4 vezes. E aí eu posso fazer aqui, olha, 3 vezes 3 e 3 vezes 3 aqui também. Por quê? Como é multiplicação, lembrem-se, a ordem dos fatores não altera o resultado. O produto também pode ser o nome. Então, aqui, 3 vezes 3, 9. E o outro 3 vezes 3, 9 também. Então, fica no final 9 vezes 9, 81. O 4 elevado a 3 é a mesma coisa do que 4 vezes 4 vezes 4. Né? 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 vezes 4 é igual a 64. Ou seja, nós não podemos dizer que 3 elevado a 4 é igual a 4 elevado a 3. Não, pelo contrário, eles são diferentes, tá? Por que que são diferentes? Porque 3 elevado a 4 é 81 e 4 elevado a 3 é 64. E 81 não é a mesma coisa do que 64, né? Eles são diferentes. Correto, gente? Muito bem. Espero que vocês tenham lembrado. Lembre-se que a gente viu isso não só agora no oitavo ano, como em outros anos nós já vimos, lá pelo sexto ano. Então, isso aqui é uma revisão. Fica aqui para vocês um exercício que eu gostaria que vocês fizessem, respondessem assim que puderem aí no Facebook. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. A gente se vê.